Meus amados, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre um homem de Deus chamado Enoque, que era da descendência de Adão, estava na sua 7ª geração. Enoque veio da geração de Adão e após da morte do seu irmão Abel, podemos encontrar todos os detalhes da geração de Sete, no capítulo 5 do Gênesis, do livro do Gênesis. A versão resumida encontramos até mesmo em Crônicas 1, no capítulo 1, do verso 1 ao 4. Adão, pai de Sete, pai de Enos, pai de Canã, pai de Malalel, pai de Jarebe, que foi pai de Enoque. Enoque foi pai de Matusalém, e Matusalém foi pai de Lameque. Lameque foi pai de Noé, Noé foi pai de Sem, Cã e Jafé. Jarebe viveu 72 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, Jarebe ainda viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jarebe foram 962 anos e morreu. E Enoque, seu filho, viveu 75 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhas e filhos. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e Deus o tomou para si. Amados, nós vamos falar agora quem é Enoque. Por que Deus tomou Enoque para si? Os homens daquela época, no Velho Testamento, o começo da geração dos homens, na geração de Sete, depois de Adão, esses homens eles viviam cerca de 850 anos, 950 anos, porque era início da criação de Deus, então a terra tinha que ser povoada. E para ela ser povoada, esses homens teriam que viver muitos anos para gerar filhos e filhas, e fazer essa geração crescer sobre a terra. Esses homens viviam muitos anos. E nós vemos um homem aqui chamado Enoque, e ele andava com Deus. Essa história que está relatada no livro das Crônicas, da geração de Adão até os filhos de Noé, nós não encontramos muita coisa a respeito de Enoque. Mas a Bíblia vai nos dar vários pontos a respeito deste homem chamado Enoque ao longo dessa ministração, e nós vamos ver uma situação de como Enoque andava com Deus. O pouco que sabemos nos permite a compreender o porquê que Deus tomou para si Enoque e o porquê que Deus colocou Enoque nos rols dos heróis da fé, nos rols dos patriarcas de Israel, porque na verdade são muitos patriarcas: Abrão, Jacó, Isaac, Noé, Moisés, Davi, Salomão e muitos outros. E esse Enoque, ele vai nos dar um testemunho de vida com Deus e vai nos falar até mesmo para a nossa época, para a nossa vida, para a nossa história, como é andar com Deus. Ele foi descendente de Sete, das gerações, que era famosa por sua longevidade. A ciência de hoje já reconheceu a possibilidade de algumas coisas
a respeito de longevidade de vida. Nos nossos dias há pessoas que passam dos 120 anos de idade e os seus nomes vão até mesmo para o livro dos recordes. E essa situação extraordinária desse quadro genético favorável nos dias de hoje era natural na vida dos antigos. Na geração de Enoque, ele viveu 365 anos de vida. E só não viveu mais os 850, 900 anos igual aos seus pais, porque Deus achou em Enoque algo em especial que não era mais digno de viver entre os homens. Ele andava tanto com Deus que Deus o tomou para si. Isso é especial, porque os únicos dois homens que foram tomados para si foi Enoque e Elias, e o corpo de Moisés também não foi achado. Ao contrário de Enoque, e o filho dele ser Matusalém, esse Matusalém ele viveu 969 anos. O filho de Enoque viveu 969 anos. Ninguém teria uma longevidade tão grandiosa e tão longínqua como a geração de Sete naqueles tempos. Mas o tempo de hoje, dos homens de hoje, é um tempo curto. Nós praticamente vivemos 80 anos. E o que passar disso já vira fadiga e aflição de espírito. E Enoque, ele viveu uma vida prematura em relação aos seus patriarcas. Na época deles, quem viveu menos tempo entre os homens foi Enoque. Mas foi o próprio Deus que decidiu interromper a sua história. Porque Deus ele tem poder da vida e da morte. E Deus ele interrompe a vida de alguém. Eu lembro de uma história contada por Cristo no livro de Mateus, que um homem, ele olhou para todos os seus celeiros. Um homem muito rico olhou para os seus celeiros e falou assim: tudo isso criei com a força do meu braço. E veio uma voz do céu que falou assim: tolo, ainda hoje pedirei a tua vida. O que nós entendemos com isso? Entendemos que Deus tem poder sobre vida e sobre morte. E o homem que tem soberba, Deus o toma e tira a sua vida. Não é o caso de Enoque, porque Enoque andava com Deus em uma santidade, em uma retidão, em um certo princípio diante de Deus, que não chegou nem a morrer. Deus levou-o vivo para o céu. Deus o transladou, ou seja, tirou de um lugar para outro, sem que Enoque tivesse que encarar a morte. Além dele, outros poucos viveram esse tipo de história. É o caso de Elias. É o caso de Moisés, que não foi achado o seu corpo. Razão pela qual Deus levou desta maneira. E tomou a vida de Enoque, em especial, da vida que ele vivia naquela época. O versículo 19 do Gênesis 5 fala claramente que Enoque tinha vários irmãos. No entanto, ninguém temia como Enoque temia a Deus, porque o princípio da sabedoria é temer a Deus. Nós nem mesmo sabemos o nome dos seus irmãos, porque não foram descritos na Bíblia Sagrada. Eles não foram descritos, os seus nomes, como heróis da fé. Enoque teve o seu nome escrito no livro sagrado. Isso significa que eles não temiam a Deus como Enoque temia. Porque todo homem que temeu a Deus, todo homem que andou na presença de Deus, todo homem que esteve com o Senhor dos Exércitos e andou com Deus, teve o seu nome escrito no livro da vida, na Bíblia Sagrada. É como nós no dia de hoje. Se nós andarmos com Deus, vamos ter o nosso nome escrito no livro da vida. Mas aqueles que não se achegaram ao ponto de agradar a Deus em espírito e em verdade, simplesmente falou desta forma, e teve Enoque irmãos. Enoque chegou ao ponto em que Deus queria.
no centro da vontade de Deus. Ele chegou o mais perto que qualquer outro homem teria chegado em sua época. Homem nenhum, nos dias de hoje, falando em relação a Deus, ainda chegou diante de Deus como Enoque chegou. Isso mostra que Enoque era especial e diferente. Isso mostra que na geração dele, ele fazia a diferença. Como diz as Escrituras Sagradas, que Deus faz diferença entre o que serve e o que não serve a Deus, entre o justo e o ímpio, entre o vaso de honra e de desonra. O versículo 21 diz que Enoque teve filhos. Matusalém era um deles. Isso significa que Enoque se casou ou teve mulher em sua época. Ele teve esposa, teve filhas e teve filho. Muitos de nós hoje temos filhas e filhos. Então não é desculpa, família, porque eu tenho uma família numerosa, eu não vou servir a Deus. Ora, Enoque servia a Deus mesmo tendo família. E era um separado e ungido de Deus mesmo tendo família. Mesmo tendo os seus afazeres e mesmo tendo que manter uma família, ele andava em espírito com Deus. Então família não é desculpa para não ir à casa do Senhor. Ah, meu filho ficou doente e eu não vou à casa do Senhor. Isso não é desculpa nos dias de hoje. Porque Enoque também tinha família e andava com Deus. Isso não é quesito para deixar de adorar a Deus. Enoque foi bastante parecido com as pessoas da nossa época. Enoque, ele não inventou desculpas para não ir à casa do Senhor. Ele não era nenhum homem superdotado ou um super-homem, mas era um homem comum que nasceu no meio de uma família, mas que resolveu ser a diferença da sua época. Tinha o conhecimento do que era adorar a Deus em espírito e em verdade, e se esforçava para isso a cada dia. Ele era um diferencial. Enoque tinha uma vida diferente de todos da sua época. Assim, somos nós. Nós temos que ser, na nossa época, na nossa geração, um diferencial. Andar com Deus. A Bíblia fala que Jesus Cristo veio e fez discípulos e instituiu 12 apóstolos. Paulo falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Andar com Deus é imitar até mesmo os profetas, os apóstolos e o próprio Jesus Cristo de Nazaré. É andar conforme Cristo andou. Andar com Deus é andar segundo a mente do próprio Deus. Porque a palavra do Senhor nos diz, pelo poder do nome de Jesus, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo e pensamos como Cristo pensa. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, 2 e 3. O que significa andar com Deus? Andar com Deus significa andar conforme os mesmos pensamentos de Deus. Pensar como Deus pensa. Significa também andar nos atos e no amor do próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque aquele que não quer servir a Deus, esse não pega a sua cruz e segue. Esse fica ainda nos prazeres do mundo. E aquele que faz amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. E ele anda na prática do pecado e não deixa o pecado para viver uma vida de separação com o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Você que se separou da casa do Senhor, que não anda mais segundo os caminhos do Senhor, saiba que você tem um pai. E ele fala para você hoje: filho, volta à casa do teu pai, para que o teu pai venha te instruir e para que você seja ainda cabeça e não cauda, para que você ande por cima e não ande por baixo. Significa que o coração de Enoque estava o tempo todo com Deus. O filho não pode vir contra o pai. O pai não pode ir contra o filho. O coração dos dois tem que estar junto, andando junto. O mundo, na época de Enoque, não era muito diferente do nosso. A maldade, o pecado enchia a terra.
O que nós temos hoje? Nós temos hoje o homem andando na sua própria concupiscência. Homem andando com homens, mulheres andando com mulheres. Após essas gerações, todas essas gerações, nós chegamos na nossa época, que está também destruída pela prática da maldade, pela apostasia que já está no nosso meio, mas nós temos que, mesmo na nossa fraqueza, nos fazer forte. É impossível que muitos dos nossos contemporâneos, homens que vivem em nossa época, seja como Enoque foi. Porque a época de hoje está igual como se fosse antes do dilúvio. O homem praticando todo tipo de iniquidade, e Deus chega para Noé, que também é descendência de Enoque, e avisa a Noé que vai acabar com tudo. Assim é nos dias de hoje. Daqui a pouco Deus acaba com tudo. Por quê? Porque quando se manifesta o espírito da apostasia, Deus já traça um plano para acabar a história. E aí haverá o grande arrebatamento. Assim como um raio cruza do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Imagine o mundo, em nossa época, crescendo em maldade e em pecado. E lembrando o que Jesus disse: o mundo estará como o dia de Noé. Assim como estava no dia de Noé, assim esses dias antecederão a minha vida. Muitos já cremos que estamos vivendo esses dias. Talvez vivendo aquilo que Enoque viveu, os dias que antecedem ao dilúvio, os dias que antecedem ao arrebatamento. Esse foi o tempo do pecado do homem, e que se destacou pelos simples fatos de Deus ter andado com Enoque. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. É interessante notar que outros, em suas gerações, poderiam até ter sido fiéis, tementes a Deus. Mas Enoque vem da geração de Sete de Enos. No tempo que se começou a invocar ao Senhor, a chamar à existência aquilo que não existe, a acreditar que sobre o alto céu existia um Deus sentado sobre um alto trono e sublime, que existia uma majestade cheia de glória, cheia de majestade, cheia de poder, de governo. E Enoque amou a Deus. Provavelmente todos os seus antepassados não tinham tido essa esperteza ou essa sabedoria espiritual de Enoque para buscar ao Senhor enquanto é tempo. Jesus falou: buscai o reino dos céus enquanto é tempo. O salmista Davi falou que a palavra de Deus é a luz dos nossos olhos e a lâmpada dos nossos pés. Então o homem de hoje, ele tem que buscar a Deus como Enoque buscou, buscar comunhão com Deus ao ponto de andar com o próprio Deus em espírito, porque o Espírito Santo nos foi dado como penhor e garantia que o reino dos céus existe. Ele viveu uma vida de serviço e adoração a Deus. É bem provável que ele tenha se destacado diante dos seus antepassados pela razão que nem ele mesmo conheceu a morte. Ele se destacou porque ele resolveu ser cabeça. Ele não queria mais ser cauda, e ele queria andar à frente da sua geração. Ele queria ser diferente, e um diferencial para a sua geração. Ele andou com Deus, e Deus era com ele. Ele andou tanto com Deus, que acabou que ele sumiu. E ninguém mais viu a Enoque, porque Deus tomou para si. Deus falou que Enoque já não era mais digno de viver, segundo aquela geração daquela época. Enoque foi um diferencial na sua época, que ele acabou nem mais andando com a geração, mas ele acabou andando com Deus e sendo elevado ao alto céu. Em Lucas 3:37 é colocado a geração de Enoque e do seu filho Matusalém. A forma com que ele deixou este mundo é contada pelo autor
também dos Hebreus, no capítulo 11. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado mais com os homens, porque Deus levou ao alto céu, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Se nós agradarmos a Deus em nossa geração, fazer o que Deus manda, nós se assentaremos à destra do Todo-Poderoso na linhagem de Cristo, aonde Cristo é o primogênito de todas as coisas. De fato que sem fé nos nossos dias é impossível agradar a Deus, pois o justo agradará a Deus por fé. Portanto, é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador de todo aquele que busca. O texto que normalmente é lido sobre a morte de Enoque está lá em Hebreus 11:5. O verso 6 pode ser lido muitas das vezes isolados, mas não penso desta forma, porque continuo lendo agregado ao versículo 5, que diz que tem muito a ver com a situação da conjunção que liga um versículo ao outro. Assim se completa a ideia de que Enoque agradou a Deus, creio na sua existência e viveu com essa certeza todos os dias da sua vida. Ele tinha convicção que não era mais dessa terra. Ele tinha convicção que era de cima. Ele tinha convicção, como Paulo falou, somos embaixadores de Cristo. Sacerdócio real, povo santo, nação eleita, separados de Deus, ungidos do Senhor. Agindo desta forma e com esse pensamento, nós vamos andar semelhantemente como Enoque andou. Quando nós imaginamos que não somos dessa terra, mas que nós temos uma casa, um reino para estabelecer a nossa vida, que um dia tudo isso vai acabar e que nós vamos morar com o próprio Deus, na sua presença e chamá-lo de Pai pessoalmente, nós entramos no temor do Senhor. E aí o sábio Salomão fala, o temor é o princípio da sabedoria. Porque nós só temos dois destinos, ou é céu ou é inferno. A palavra do Senhor diz que Deus vai julgar todas as coisas e Ele é juízo. Ele fala que toda obra de todo pastor e de todo sacerdote vai passar pelo fogo. E aquele que não for aprovado pelo fogo, Deus vai falar, separa-se de mim, vós que praticais a iniquidade. Como muitos outros, na sua fé e no seu modo de prática, vão contrário até mesmo aos princípios bíblicos, aos textos da palavra de Deus, estão pregando uma prosperidade para esta terra. O que diz a palavra? A palavra diz dessa forma, que os pastores, em Ezequiel 34, fala que alguns pastores sugariam até mesmo a lã da ovelha mais fraca. Que pastores não buscariam aquela ovelha perdida ou que não chamariam a desviada para a casa do Senhor. O que acontece na nossa vida, no dia de hoje, é uma verdadeira apostasia dentro da casa do Senhor, aonde o vaso de honra prega uma prosperidade para este mundo. O que é prosperidade em Deus? Prosperidade em Deus é você tomar uma posição que Deus quer e a bênção do Senhor vai te alcançar gratuitamente pela posição que você tomar. Isso é prosperidade. Prosperidade em Deus é você levar o dízimo e a oferta à casa do Senhor, fazer os seus votos diante de Deus e não diante dos homens, e Deus olhar do alto céu essa situação que você está provocando no mundo espiritual e te abençoar porque existe um altar que você está entregando o seu dízimo e a sua oferta, e tem um sacerdote que está ligando diante de Deus. Trazer dízimo e oferta à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa é uma condicional, e depois fazer prova de mim. Você só pode fazer prova de Deus na área das finanças depois que você for honesto com o próprio Deus. Fora isso, não há prosperidade. Malaquias 3, verso do 8 ao 12. Enoque, ele é uma semelhança das características de Cristo, no sentido que ele mesmo andou com Deus, como Cristo andou. Jesus falou que nós teríamos que andar nas suas mesmas pegadas.
fazer o que ele fez. E ele ainda falou: vocês farão obras maiores do que esta, porque virá o Consolador, o Ajudador, que te capacitará a falar em meu nome. Abra a tua boca e eu falarei por ti. Suas ações, suas palavras, suas orações têm que refletir um homem que anda com Deus. É interessante que as nossas vidas devem ser marcadas por seguir os passos de Cristo, ou andar com Ele, ou andar como Paulo andou. Portanto, veja que você tem que ser prudente, andar não como nécio, mas como sábio. Efésios capítulo 5 é um capítulo tremendo diante de Deus. E no versículo 15 fala isso claramente, que nós não podemos ser como nécio, mas ser como sábio. Andar na sabedoria do Espírito Santo. Lembrando que sabedoria não é inteligência, inteligência é humana. Eu resolvo criar alguma coisa, estudo para isso e começo a andar segundo a minha inteligência humana. Sabedoria não, é saber que se eu fizer uma coisa errada, eu vou ser punido por essa. E é uma vigilância diante daquilo que nem eu conheço, porque fé é uma certeza de algo que se espera e a convicção de um fato que não se vê. Então sabedoria é vigiar antes mesmo de orar. Devemos andar na luz, devemos andar com Cristo. Porque Cristo nos responde: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. A quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Quem está em trevas não sabe nem para onde vai. Por fim, temos a recomendação de andarmos com Ele. Ora, como recebemos de Jesus Cristo, o nosso Senhor, a palavra de Deus, nós temos que entregar esta palavra gratuitamente àqueles que querem sede de justiça, àqueles que querem beber da mesma água que nós bebemos. Foi o que Cristo falou para a samaritana: se você beber desta água, nunca mais terá sede. Hoje, nós podemos viver em meio a muitas pessoas que também expressam essa espécie de temor a Deus. No entanto, isso não muda nada na vida dessas pessoas. Eu creio que o Senhor é conosco. Eu creio que o Senhor espera que você seja como Enoque em nossa geração. Andar como Enoque é fazer a diferença. É ser alguém que cause mudança. É ser diferente de tudo e de todos, que caminhem com Ele em espírito e em verdade, pensando nele o tempo todo, falando como Ele fala, sempre diante da face dEle, acreditando que Ele está te olhando, porque Ele é o guarda de Israel. Andar com Deus não é simplesmente afirmar como um cristão: ah, eu sou cristão, eu aceitei Jesus. Ei, meu amigo, saiba que antes de você aceitar a Jesus Cristo de Nazaré, Ele te aceitou primeiro. Andar com Deus significa ser alguém que honra a Deus. A Bíblia fala: eu honro os que me honram, eu velo para cumprir a minha palavra. Deus, Ele não honra homens, Ele honra a palavra dEle. E quem honra a palavra dEle, cumpre-se a palavra. Eu honro os que me honram. Nenhuma palavra minha volta para mim vazia, sem antes surtir o efeito na terra. Em cada palavra que nós falamos, e em cada atitude que tomamos, e em cada passo que damos, assim temos que ser diante de Deus, andando com Deus o tempo todo. É bem possível que você não seja transladado como Enoque. É bem possível que você não seja levado ao alto céu vivo, em carne e osso. Provavelmente isso não vai acontecer nos nossos dias, porque nós aguardamos o arrebatamento, e eu creio que será até mesmo na nossa época. Glória a Deus, aleluia, se for na nossa época, porque assim nós vamos assistir um show de terror sobre a terra e de alegria e regozijo para aqueles que forem arrebatados com o Senhor Jesus Cristo de Nazaré levado ao alto céu. Mas é bem possível que as nossas vidas sejam
exemplos para muitos. Se nós pregamos o Evangelho com o espírito de sinceridade, é bem possível que nós vamos ser exemplos para muitos por gerações, através de gerações futuras. Mesmo que nós venhamos a morrer hoje, nós temos que deixar um legado. Deixar um legado que nós fomos adoradores de Cristo, que nós andamos nas pisaduras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que nós andamos nos seus passos. Os efeitos da nossa vida, da nossa santidade, da nossa separação, ela tem que perdurar por gerações a gerações. Os frutos que nós damos hoje serão colhidos até mesmo amanhã por pessoas. Se nós pregamos o Evangelho hoje em espírito e em verdade, essas pessoas amanhã vão falar: glória a Deus, aleluias. Existiu um homem de Deus. Existiu um homem de Deus, eu vou contar uma história aqui, chamado John Wesley. Ele era um inglês. E bem na época da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha tentou invadir o espaço aéreo da Inglaterra. E John Wesley orou, porque ele era um homem de Deus. Ele falou: Senhor, se eu sou homem de Deus, que esses aviões voltem agora e que nenhum bombardeiro desse venha lançar bombas sobre o solo da minha nação, da minha pátria. Senhor, eu não aceito, recua agora. E ele começou a orar e de repente os aviões deram a volta. Nos rádios era dado testemunho que aquela esquadra alemã disse que a Inglaterra já estava pegando fogo, que já tinha sido bombardeada e que não adiantava lançar mais bombas sobre aquilo que já estava acabado, aniquilado. Deus provocou uma visão para toda aquela esquadra retornar à Alemanha. Mas na verdade era a oração de John Wesley que estava provocando isso no mundo espiritual. Mas John Wesley morreu e ele não foi transladado que nem Enoque. Independente se nós vamos ser transladados ou não, arrebatados ou não, mortos ou não, nós temos que andar com Deus. Independente do que Deus vai fazer, nós temos que andar com Deus. E esse John Wesley, quando ele morreu, ergueram na casa dele um museu. E o lugar de oração que ele tinha no seu quarto foi feito até mesmo os buracos do seu joelho, de tanto que ele orava. Então ele era um homem separado diante de Deus, e por isso que Deus ouviu a sua oração. E veio uma caravana dos Estados Unidos, mais ou menos com 17 missionários. E quando eles chegaram na Inglaterra, desceram para ver a casa de John Wesley, o monumento erguido ao homem de Deus, e aí eles tinham um cercado ali na frente do altar, aonde John Wesley orava. E eles olharam tudo aquilo, acharam interessante e voltaram para dentro do ônibus. Quando foram contar os missionários, faltou um. E aí o guia voltou. Quando ele voltou, que ele foi procurando na casa, ele foi em direção ao altar. Era o último lugar que ele estava vendo, porque era no quarto justamente do falecido John Wesley, do homem de Deus. E quando ele entrou no quarto, a unção tomou de conta daquele guia e ele viu aquele homem orando. Ele pulou aquele cercadinho e estava orando lá nos buracos do joelho de John Wesley. E ele orava dessa forma: Senhor, faz de novo o que você fez, Pai, na vida de John Wesley. Faz na minha vida. Eu também quero ser uma diferença na minha geração. Meu Deus, e chorava. E aquele homem chorava e pedindo para Deus. E aquele guia sentiu aquela unção tremenda. E aí eles entraram, chamou ele, entrou de volta no ônibus e foram embora. Você sabe quem é esse homem que orou nas marcas do joelho de John Wesley? Billy Graham. Billy Graham tem 96 anos. E Billy Graham, ele, dos nossos contemporâneos como profeta, foi o maior profeta até os dias de hoje da nossa época. Foi convidado até para ser presidente dos Estados Unidos, e a nação dos Estados Unidos ia eleger ele presidente. Ele foi convidado por um partido para ser presidente, candidato a presidente. E ele falou assim: vocês querem me tirar a unção que tenho? Eu não aceito ser presidente dessa nação, porque sou profeta desta nação. Há muitos pastores que confundem política com igreja. E aí perdem a sua unção quando entram lá no covil das cobras, porque se corrompem, se vendem. A bancada evangélica hoje no Congresso Nacional é uma vergonha. É uma vergonha. Os frutos deles não são colhidos como homem de Deus. A árvore está produzindo maus frutos. Não está produzindo bons frutos, como o Senhor determinou em João 15. Isso significa que mesmo depois da morte
do homem de Deus, o testemunho dele e a história dele, começou a vir a sua unção sobre a vida de Billy Graham. Ainda pode continuar abençoando e influenciando pessoas, mesmo depois de morto. É o caso de Eliseu, que mesmo depois de morto, jogaram um soldado na cova dele e o homem pulou vivo, por causa da unção do homem de Deus, mesmo depois de morto. A vida de muitas e de muitas pessoas no dia de hoje pode ser desse jeito. Mesmo depois de morto, você pode continuar dando fruto. E isso vai servir para o seu galardão diante do próprio Deus. Que eu e você possamos ter uma vida como Enoque teve diante de Deus. E concluirmos que não há nada melhor para escolhermos, neste caminho em que vivemos, do que andar com Deus. Não há nada melhor. A Bíblia diz que o próprio Cristo falou: andar com Deus, serdes meus imitadores, buscai o reino dos céus enquanto se pode achar. Tudo isso é a palavra do Senhor. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A palavra do Senhor é muito séria. Honrar a Deus em tempo e fora de tempo. Buscar ao Senhor dos exércitos. Chamar à existência o que não existe. Por fé. Tudo é possível ao que crê. Que Deus te abençoe e te guarde. Que você possa hoje reconhecer o Senhor Jesus sobre a sua vida. Que o Espírito Santo venha sobre a sua vida. Que você pronuncie agora, desta forma: Senhor Jesus, eu te aceito na minha vida como meu Senhor e meu Salvador. Espírito Santo, toma de conta da minha vida. Me leva a patamares espirituais jamais vistos. Senhor Jesus, me abençoe em tempo e fora de tempo. Pai, vai à minha frente, quebra o grilhão, arrebenta a muralha, me mostra as coisas grandes dessa terra. Pai, destrua todo o principado, a toda a potestade, a toda a horte maligna, a todo demônio. Pai, em nome de Jesus, me abençoa. Ser comigo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te dê a paz e faça resplandecer os teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus e aleluia.